Olá, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado por estarem aqui, pessoal da plateia, aqui da mesa. A gente vai abordar hoje, nessas próximas horas, nessa nossa conversa, alguns resultados de uma pesquisa feita pela J. Leiva, Cultura e Esporte, junto com o Datafolha, em 2017, junho e julho de 2017, com 10.630 pessoas em 12 capitais brasileiras. É a maior pesquisa de hábitos culturais desse tipo já feita no país. A gente vai aqui mostrar alguns dados iniciais. A pesquisa não é uma pesquisa sobre música, então é um tanto mais panorâmica, um pouco mais horizontal do que vertical, digamos, né? É mais panorâmica do que aprofundada na questão da música. E o trajeto que vai fazer hoje é apresentar dados gerais da pesquisa, o contexto das atividades musicais nela, depois abrir alguns resultados por cidades, por perfis, e depois falar um pouco dos gêneros musicais que a população ouve com mais frequência, diz ouvir com mais frequência. A gente tem uma dinâmica aqui, que a gente vai mostrar alguns números, enfim, então muita tabela, o oposto do que se possa esperar de uma conversa sobre música, tem muito número, porcentagem e tal, mas não é exatamente um momento para o público perguntar ou para a mesa se manifestar. Então, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, né? Até prefiro assim, do que falar, porque lá atrás, quando você fala isso, não esse, o outro, enfim. Né? É melhor fazer já as perguntas, comentários, críticas, sugestões, já em cima da pinta do que esperar a gente, enfim, fazer toda a apresentação, tá bom? A ideia é que seja de fato um bate-papo, muito mais do que algo mais formal. Só bom, um segundo. Pois não? Para ajudar a gente nesse bate-papo, a gente está aqui com Roberta Martinelli e Alexandre Matias. Oi. Boa tarde. Faltando o Edson Natália, dono da casa, que é aqui do Itaú Cultural, deve estar chegando a qualquer minuto, mas enfim, ele é da casa, tem um desconto. Eu cheguei com o bebê e tudo, mas não me fala não. Cadê? Acho que está dando algum probleminha aqui de conexão. Gente, é muito maravilhoso. Tem um PowerPoint, tem um teleprompter do PowerPoint. A gente não tem que ficar assim, ó. Bom, enquanto a gente está resolvendo problemas técnicos, só para falar um pouco mais da pesquisa, foram 10.630 entrevistas, como o Ricardo falou, que foram coletadas em 2017 em 12 capitais brasileiras. Vocês vão ver que em algumas regiões tem menos representação, como é o caso do Norte e do Nordeste, mas essas capitais foram escolhidas pelo número de habitantes. Então, São Paulo e Rio, a gente teve mais entrevistas, então por isso a gente tem como fazer mais recortes também nesse tipo de dado, porque tem bem mais pessoas e representatividade estatística. Mas, ainda não. As 12 capitais brasileiras, como disse a Samu, foram escolhidas pelo critério populacional. A gente está trabalhando, portanto, com as 12 capitais mais populosas, com exceção de uma, que é Goiânia. Então a gente está falando de baixo para cima: Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, no Sudeste, Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís, Nordeste, Manaus, Belém, no Norte e Brasília, no Centro-Oeste. A gente trocou Goiânia por São Luís, que é a 13ª mais populosa, para que o Nordeste tivesse uma representação na pesquisa mais parecida com a que ele tem na população brasileira como um todo. Bom, então, enquanto a gente fala um pouco mais sobre a pesquisa. A pesquisa feita pelo Datafolha com a
mesma metodologia que o Datafolha usa. A gente enrolou para o Natália chegar. Eu achei super legal isso. Achei que não nada. Ele que Você derrubou o negócio. desliga o PowerPoint ali que eu não cheguei, não pode começar isso sem eu estar dentro. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Culpa do Pena. A pesquisa foi feita então pelo Datafolha, está dizendo em pontos de fluxo, é a mesma metodologia que o Datafolha usa para suas pesquisas eleitorais. Então pega as pessoas em pontos de maior movimentação, saída de metrô, supermercado, coisas assim, distribuída de modo proporcional à população pelas regiões dessas 12 capitais, né? O fato de ser uma pesquisa de pontos de fluxo tem vantagens, mas tem algumas desvantagens. Uma delas é, você para a pessoa, portanto, no meio, digamos, da Paulista. Então a pessoa está lá, caminhando, aí para alguém, então, você tem aqui um tempo para falar sobre cultura e tal. Pois é, né? Então isso faz com que, isso limite um pouco o tamanho do questionário que a gente possa aplicar. Numa pesquisa domiciliar, as pessoas estão sentadas, como nós estamos aqui, mais confortavelmente, você consegue fazer um número maior de perguntas. Na pesquisa de pontos de fluxo tem que ser um pouco mais breve, senão, depois de um certo tempo, o pesquisado começa a dar, o entrevistado começa a dar algumas respostas para despistar, digamos, mandar aquele pesquisador embora. Então, sim, não, enfim, ele vai tentando ver qual é a resposta que ele deve dar para terminar o quanto antes. Então, a gente tem que limitar um pouco o questionário, a aplicação dura por volta de 20 minutos, né? Então, portanto, pessoas que pararam para falar conosco, com os pesquisadores do Datafolha durante 20 minutos. E isso faz com que a gente tenha que limitar o tamanho do questionário. Então, às vezes as pessoas perguntam, vocês perguntaram tal coisa, e isso, e às vezes a gente tem que deixar de fora muita coisa. O questionário final tem em torno de 50 perguntas, ou a primeira versão acho que tinha umas 100, acho, uma 100 perguntas, acho que umas 100 por aí, né, a nossa primeira versão do questionário, a gente foi cortando, para chegar, enfim, ao tempo de aplicação próximo aí a 20 minutos. Se virar ali para eles e a gente começar, eu sei que está pequenininho, mas a gente vai falando que é só para não perder tempo, não? Uma das partes iniciais da pesquisa, a gente pergunta para as pessoas se elas fizeram algumas atividades nos 12 meses anteriores à pesquisa. Eu pergunto, você foi ao cinema, leu um livro, foi a shows, talvez o que nos interessa aqui é, você foi a shows, você foi a espetáculos ou apresentações de dança, de alguma maneira isso envolve música também, se você foi a museus, teatro, que talvez possa nos interessar aqui também, saraus e concertos, né? Então, a gente perguntou a todo 14 atividades em que a gente propõe isso para a pessoa e pergunta se ela fez ou não nos últimos 12 meses. E eu já vou também adiantando um pouquinho aqui, 46% das pessoas disseram que foram a shows ou apresentações musicais nos últimos 12 meses. Isso inclui, sei lá, alguém que se apresenta, foi à igreja e tinha uma banda tocando? A gente não classifica para nenhuma atividade, a gente não classifica as atividades, isso a gente deixa para o entrevistado. Então, se o entrevistado foi a um culto, a uma missa, viu uma apresentação musical e considera aquilo como show ou apresentação musical, vai dizer sim, está valendo, né? Assim como se disser que é um livro, esse livro é a Bíblia, sei lá, qualquer outro livro não didático, a pergunta fala de livro não didático, está valendo também. Pode ser, sei lá, esse exemplo hoje já está muito velho, mas enfim, a enciclopédia básica inteira, ou pode ser um folhetinho de 5 partes. Se ele considera aquele folhetinho um livro, está valendo. Então a gente não põe essa questão para as pessoas. Elas aqui, com a experiência, enfim, o que vier na cabeça delas é que eles respondem se for ou não aquelas atividades. Então, shows 46%, terceira atividade mais mencionada, fica atrás de livro, com 68%, cinema 64%, portanto, as duas únicas que ficam, que mais da metade da população fez nos
nos últimos 12 meses, né, população dessas 12 capitais. Depois, shows 46, festas populares, que também, enfim, talvez todas elas incluam algum tipo de música, 42%, muito bem. É isso aí, né, que eu estava comentando. Feiras populares com 42%, aqui. Bibliotecas 39%, dança, museus, teatro, circo, sarau, concertos, a nossa, enfim, né, a nossa escadinha é o degrau mais baixo aqui. Né? Se a gente colocar esses dados, todos que a gente vai apresentar aqui, estão disponíveis numa plataforma online, culturanascapitais.com.br, que é igualzinho o que eu vou fazer aqui. Tudo que eu fizer aqui, vocês podem fazer em casa, digamos assim, ao contrário do que se diz naqueles programas. Podem fazer em casa, então isso aqui é um pouco, enfim, uma conversa, um pouco também uma espécie de rápido tutorial de como mexer na ferramenta. Se você colocar o mouse, uma coisa muito prática, assim, se existe algum professor, especialmente de marketing aqui, isso é uma ótima ferramenta para segmentação. Então, se você quiser falar especificamente de mulher de 18 a 24 anos na cidade de Belém, vai ter especialmente um recorte desse tipo de pessoa lá. Aí você pode fazer ele do jeito que você quiser. Olha de novo no site. É culturanascapitais.com.br, se você quiser acessar aí. O celular também, mas o Ricardo vai estar fazendo e agora vai dar para ver aqui. E aí não é só música, né? Você tem todas. Exatamente, são todas aquelas atividades. Não é, vou dizer mais uma vez, não é uma pesquisa sobre música. E colocando o mouse sobre a barra, aparece exatamente o que a gente mostrou para o entrevistado, ou seja, no caso aqui de shows de música trazendo apresentações musicais. E de livro, o que é? Livro é só um livro não didático, o que quer dizer que a Bíblia certamente está incluída aí. Depende do seu ponto de vista. A gente tem certeza de que a gente tem certeza de que algumas pessoas mencionaram. Porque ele faz alguns recortes, talvez já adiantando algumas coisas, mas é muito frequente, por exemplo, que os evangélicos neopentecostais vão menos às atividades culturais, não necessariamente por uma questão de religião, mas porque frequentemente a população com menor escolaridade, menor renda, sobretudo menor escolaridade, isso pesa muito. Mas, por exemplo, de livro, o número já fica dentro da média, então a gente imagina que uma parte, quando respondeu o livro, né, que é o que aparece em primeiro aí, uma parte da população também pensou na Bíblia. Né? Outra coisa que eu gostaria de destacar é que a pergunta é se a pessoa foi ao menos uma vez. Então, o cara como o Matias, que vai, sei lá, quantos shows por semana, é contado da mesma maneira como o cara que foi uma vez, guardou as economias e foi ao show de uma banda que ele adora. E ponto final, acabaram as economias para shows na Isso não necessariamente é show pago. Se o cara passa por uma roda de show, uma batalha de passinho, e aquilo é considerado uma apresentação musical, está valendo. Está valendo uma missa, um culto, né, como eu comentei. Descendo um pouco a tela, e essa tela igualzinha que tem no site, a gente consegue ver alguns recortes. Primeiro de tudo, perguntar, esse número de shows surpreende vocês de alguma maneira? Paulista no domingo, e você pode considerar que você viu um show quando você vê um cara tocando nesse sentido. Então, acho que livro realmente a Bíblia deve contar para estar tão à frente. O número de cinema também é alto, né? Se você levar em consideração uma série de fechamentos de salas, e as pessoas estão, cada vez o cinema é uma coisa mais cara. Livro, bem ou mal, o cara consome o livro dentro de casa, cinema o cara precisa sair de casa. Então, me espanta o número de cinema ser tão mais alto que o número de show, principalmente sabendo que o Brasil é um país que tem show o tempo todo. Sim, eu acharia que o show devia estar mais para lá, eu acho. Eu acho que isso também se deve a essa explicação do Ricardo quanto ao que a pessoa considera um show, né? Porque se for como apresentação na rua, etc., realmente acho que... E essas opções são vocês que colocam, vocês vão lá na hora da pesquisa e falam livro, cinema, show. Exatamente. Porque na hora que o cara vê um show numa festa popular, ele pensa, bom, não fui num show, fui numa festa popular. É uma ótima questão. É show. Porque a festa popular, ela abarca, enfim, grande parte. Tem dança frequentemente, né? Tem show, verão, aniversário de São Paulo, isso é uma festa popular. Exatamente. Então depende de como a pessoa classifica, né? A gente tem a primeira pergunta, que é o que você faz no seu tempo livre, né?
E algumas pessoas dizem, fui a shows. Isso também, enfim, a gente não sabe o que passa pela cabeça dela, se ela foi, digamos, ao carnaval, a gente chama aqui de festa popular, ou de show, né? Então, tá na cabeça do entrevistado dizer, enfim, classificar, dar aquela resposta para o pesquisador. Diga. Série, filmes vistos em casa, Netflix, como que isso entrou na pesquisa ou não entrou? Entrou, em outro momento a gente perguntou como as pessoas assistem filmes e séries. Nessa bateria de perguntas não entrou. A gente fala cinema, né? Aí sim. Então, é possível que quando a gente tenha perguntado cinema, a pessoa tenha pensado na série na Netflix? Olha, eu não vou dizer de jurar pergunta que não, mas acho muito pouco provável. Em alguns casos, a gente perguntou, no caso de museus, uns apoiadores da pesquisa é a Fundação Alberto Marinho, então a gente fez algumas perguntas adicionais sobre museus. A gente perguntou, para qual museu você foi? Museu ou exposição você foi recentemente e mais gostou? E de fato a maioria das pessoas responde um museu ou uma exposição. Mas tem perguntas e tem respostas que escapam ao que a gente aqui na área de cultura colocaria na caixinha museu e exposição. Então às vezes tem tipo Ouro Preto. Essa ainda, digamos, você fala, ok, mas tem um presente prudente. Não sei o que a pessoa quis dizer com isso. E acho que a palavra exposição deu um certo ruído. Algumas pessoas, um número pequeno, mas enfim, algum número considerávelzinho, disse exposição agropecuária. Né? Então, rodeio, né? Exposição. Então, acho, de qualquer modo, que cinema, poucas pessoas devem ter feito essa exposição. Vejo em casa, na TV, e vou chamar isso de cinema. Acho que não. A gente usa essa palavra. Vejo filmes. É que a pergunta Apesar é você foi ou não? Você ser sim, não, nos últimos 12 meses. Né? Estou encurtando um pouco, mas em geral é isso. Aí descendo um pouco aqui, a gente consegue fazer na própria plataforma alguns recortes por aqui. Então aqui você pode verificar as diferenças por sexo, masculino, feminino, faixa etária, escolaridade, classe, cor da pele, etc. Aqui, enfim, já estava aberto e veio já como default com homens e mulheres. Eu destacaria aqui um fato para a nossa área, a área da nossa conversa aqui, que é a área com maior diferença entre homens e mulheres é shows. A gente, então, colocando o mouse sobre as colunas, dá para ver que o que significa cada uma delas, então, livros, cinema, shows, 42% das mulheres foram nos 12 meses anteriores à pesquisa, homens 50%. A gente está concordando de 8 pontos percentuais de diferença. Isso fica claro, né, logo no visual, assim, a maior diferença entre homens e mulheres dessas que a gente está apresentando aqui. Tem outras duas que a gente não colocou como efeito um pouco de eficiência, de apresentação mesmo, questão um pouco estética, um pouco de comunicação, que são duas em que isso também acontece, curiosamente, que é participar de blocos de carnaval, não assistir, participar e jogar videogame. Nessas duas a diferença é ainda maior. Mas, dentre essas aqui, que são talvez, digamos, um pouco mais tradicionais, shows é onde aparece mais diferença entre homens e mulheres, e eu gostaria que as mulheres também, e as da plateia, se quisessem traçar hipóteses sobre isso. Bom, o mercado da música em geral é um mercado, a gente fala disso em várias mesas e que eu participo como a representante feminina da mesa, né? Ela falou aqui também, acho que eu sou a representante feminina dessa mesa, então é um meio que é visto como masculino, porque ele não é masculino, né? Porque tem muita mulher que trabalha no mundo da música, eu até brinco, eu tenho um quadro que eu vou chamar meio feminino, de tanto que eu escuto como é para você trabalhar num meio tão masculino, e eu falo, ele é meio feminino também, não é um meio absolutamente masculino, mas eu acho que a música, ela fica, o show e essa atividade é relacionada ainda, não sei por que raios, mas acho que, por que as mulheres não vão, a diferença é maior do que as outras áreas.
Vocês acham, por exemplo, que em relação a teatro, o museu é um local mais suscetível, em que as mulheres são mais... Teatro tem mais mulher do que homem? Teatro tem mais mulher do que homem, por exemplo? A diferença é pequena, mas tem um pouco mais homem do que mulher. Aqui. Sempre tem mais homens do que mulheres. É basicamente Quase sempre. Um todos. pouquinho mais homem. E os homens estão mais interessados? Não. Não, Eu queria, apesar de não ser mulher, a gente conversou com o João Leiva quando ele veio, terminou vocês terminaram a pesquisa, né? E aí queria só tocar nesse ponto, que é um ponto que eu acho que é bastante interessante, importante e complexo, porque o que a gente compreendeu a partir dessa pesquisa é que o índice de participação das mulheres é menor, porque, aí por favor me corrijam se eu estiver falando bobagem, né? Porque, principalmente nas classes C e D, as mulheres ficam para cuidar dos filhos, né? Não, nossa, hoje, por exemplo, a Margarida está cuidando da minha filha lá fora. Mas é muito louco isso, porque até os 6 meses, por exemplo, que você tem que amamentar, você não consegue sair à noite caso sua filha não durma à noite. E na verdade, nas classes C e D, isso se amplifica, porque no fundo não tem com quem deixar, né? E a princípio, também tem essa questão assim, você deixar o seu filho com a vizinha, um parente, etc., para ir ao médico, tem uma questão, né? Para você ir num show, imagina, pô, eu fico aqui. Então, só para rapidamente, desculpa se eu estou subvertendo aqui a ordem, mas o que eu acho muito interessante, uma das coisas mais interessantes nessa pesquisa, é que ela tem que nos fazer pensar a respeito de como nós nos fazemos as perguntas a partir das perguntas e respostas que vocês obtiveram. Então, aqui, por exemplo, no Itaú Cultural, a gente está fazendo um projeto, digamos, embrionário, isso está com a Núcleo de Artes Cênicas, de fazer simultaneamente um projeto de teatro para crianças e, ao mesmo tempo, no mesmo horário, para as avós ou mães dessas crianças, que podem, elas têm atividade para o filho e também têm atividade para elas. Então, eu acho que desvendar essa pesquisa é um pouco a nossa função como artistas, como gestores de cultura, etc., né? Esse dado, para mim, assim, se a gente vê ele frio, a gente olha, não, pô, as mulheres se interessam mesmo por cultura do que os homens. Na verdade, o não interesse delas é maior. Os homens são mais folgados. O acesso né? delas é menor, é isso. É isso, agora, por exemplo, eu tenho frequentado muito Cine Materna, que chama Cine Materna, né? Não chama Cine Paterna, e tem a maioria, durante a semana, só tem mulher, não tem homem na Cine Materna, e no sábado, as mães e os pais. Mas eu fico pensando toda vez, eu falo, por que é cine materna, né, e não cine paterna? Mas essa atividade foi feita para que a mãe com o bebê possa frequentar o cinema, porque ela fica um tempo sem poder frequentar, porque ela não tem com quem deixar o filho. Ao mesmo tempo você comentou, desculpa te interromper, ao mesmo tempo você comentou a história que o mundo da música é mais feminino, mas isso é um fenômeno muito recente. Mas você estava falando do teu quadro, né? De querer mostrar que também tem muita mulher, né? Isso é um fenômeno muito recente. Muito recente, tanto que eu falo sempre em todas as mesas que a gente participa, mas que quando eu comecei... Quanto mais rico, mais você vai a atividades culturais. Então, é o tipo de coisa que, apesar de parecer óbvio, quando a gente tem um número na nossa frente, fica mais fácil de articular, né? Por que mulheres não vão tanto mais? Não, isso que a Natália falou, que as classes mais baixas vão menos porque não tem com quem deixar os filhos, mas as classes, todas as classes, eu acho que a mulher tem esse problema, né? Se ela não tem um companheiro ativo, um pai ativo, né? Até eu já estava vendo uma amiga minha que o pai fala, hoje eu não vou sair porque eu vou ficar de babá. E ela falou, não, você não vai ficar de babá, querido, você vai ficar de pai, que não vai ficar de babá, você é o pai da criança, né? Que é um absurdo, que é muito surreal, mas que quando você começa, enfim, quando você tem filho, que você começa a entender tudo isso. Se você tem alguém que possa fazer isso para você estar nos lugares ou não. Na pesquisa, a gente pergunta se as pessoas têm filhos e, especificamente, se tem filhos com até 12 anos. Então, dá para fazer, tem, aliás, na nossa ferramenta, na plataforma, uma parte que dá para ver só essa questão das mulheres. E aí a gente vê que o fator filhos é o que é determinante, nesse caso, sobretudo, como disse o Natália, nas classes C, D e E. Né? A gente fez, a SAMU destacou isso, grupos focais
também para um específico com mulheres. E tem uma coisa interessante que, assim, a julgar pelo grupo focal um pouco menor de pessoas, então não é exatamente uma representatividade estatística, mas dá para ter alguns insights. E teve um grupo focal no Rio com mulheres que iam pouco atividades culturais, só mulheres, portanto, e aí o que se depreendeu um pouco daquela conversa é que as mulheres eram mulheres de comunidades do Rio de Janeiro, elas até têm com quem deixar os filhos, porque é muito comum que morem próximos às mães, à irmã, à tia, enfim, né? Tem um pouco uma comunidade, né? Um grupo familiar frequentemente moram tanto perto. Então, na fala delas, pelo menos, elas tinham até com quem deixar. O problema, isso não era dito assim claramente, como eu vou dizer aqui, mas o que a gente conseguiu depreender é que, para elas, ir a uma atividade cultural, e shows certamente, isso também acontece, é algo especial, não é uma coisa rotineira, não está na rotina delas. E fazer uma atividade cultural sem os filhos, para elas é algo muito estranho, né? Ou por si próprio, ou pelo modo como vão ser olhados, por deixar os filhos em casa, não sei. Mas, então, parecia impensável ir a uma atividade cultural e não levar os filhos. O que significa pagar, digamos, ônibus para, se a mulher for com, né, o companheiro, marido, enfim, e mais 2 filhos, né, paga 4 passagens para ir, 4 para voltar, o lanchinho, a pipoca, o algodão doce, enfim, sei lá, né. Então, quer dizer, para mulheres de comunidades pobres, isso tem um peso também, né. A atividade deixa de ser um, o gasto deixa de ser de 1 e passa a ser de 4, 3, eventualmente. Desculpa interromper, mas que nesse caso também a gente constata que, às vezes, a política de gratuidade da atividade cultural no centro da cidade, ela não é tão impactante, porque a pessoa tem que pegar 4 numa família, né? Então, a política da gratuidade, ela tem um fundamento, mas ela não abarca essa dimensão que a pesquisa abarca. Ela resolve uma parte só do problema, né? Não, e mesmo em centros culturais, cada um na região, as pessoas não são super frequentadoras, né? Você vê que existe ainda um trabalho de construção de público mesmo em centros culturais na periferia e qualquer lugar distante, não existe um público assíduo, porque eu acho que também tem isso, que a cultura ainda é vista como algo supérfluo de última necessidade, né? Eu até tem uma lenda urbana que eu nem sei se é real, que uma reunião de ministros de educação, na época que tinha ministro de tudo, né? Ministro de Educação, Saúde, Cultura e tudo mais, e que aí um foi lá e pediu mais hospital, precisava de mais leito, o outro precisava de mais escola, e aí o da Cultura falou, então não preciso de nada, como se, entendeu? Porque eu acho que até nesse momento as pessoas veem isso como uma coisa de última necessidade, que aí acho que é uma formação nossa de achar que a cultura vem depois de tudo isso. Não à toa o Brasil está como está. E, bom, só para a gente continuar aqui, então, nessa ferramenta dá para fazer outros recortes, né? Eu vou mostrar outras tendências um pouco gerais, 2 aqui só, rapidamente. Escolaridade. A gente consegue ver que em todas as atividades culturais, sem exceção, a gente tem uma escadinha do fundamental, essa primeira barra aqui é sempre fundamental. Então, é quem tem até o fundamental completo, a outra é o médio, completo ou incompleto, e depois superior e completo para cima, né? Então, a gente tem em todas as atividades culturais essa escadinha, mesmo, por exemplo, para o circo, que é uma atividade, em geral, um pouquinho mais popular. Vejam como a gente dá um salto importante em concertos, né? Ele sai, na verdade, baixinho, não chega tão longe assim, mas a diferença aqui é bastante significativa. Em shows isso também acontece de maneira forte, museus de teatro também, isso acontece com frequência, né? Em classe econômica, algo parecido, que parece que a escala está invertida, mas na verdade é só porque primeiro aqui está a classe A, depois B, depois C, depois D e E. Então, shows, se a gente pegar os números de shows, 72% da classe A foi a shows, nos últimos 12 meses, classe B 57%, C 41%, D e E 26%. E vejam que essa escadinha
no caso aqui decrescente, aparece em todos os casos aqui, de novo, mesmo em ciclo. E como ela é o último degrau, que sobretudo é grande em concertos, mas em shows também, dos dois primeiros para os dois últimos, com o degrau aparece também de maneira bastante expressiva. E aí eu chamo a atenção para o gráfico do lado, a gente pode fazer as classificações em qualquer um dos dois aqui, que é o de faixa etária, né? Aqui a gente trabalha com mais faixa etária, olhando assim fica um pouco bagunçado, e eu só pediria que vocês olhassem as tendências de novo, as escadinhas, né? E a gente faz perguntas sobre atividades para 14 delas, né? São essas 12 que a gente está apresentando aqui, além de videogame e participar de blocos de carnaval. Só em 3, o pico da atividade não acontece nas 2 primeiras faixas etárias, ou seja, de 12, essa aqui, de 12 a 15 anos e 16 a 24, ou seja, em só 3 o pico está depois de 5 anos, que são festas populares, acho que não é exatamente uma grande surpresa, festas populares tem um pouco mesmo essa questão, um pouco de trabalhar a tradição, né, com questões tradicionais, então o pessoal na faixa dos 30, 40 vai com uma frequência maior, talvez festa junina explique um pouco isso, né, festa junina é muito comum que pais, avós vão ver a netinha, o netinho dançar quadrilha. A outra é feira de artesanato, acho que também não é surpreendente, né? Um pouco talvez na imagem das pessoas algo de tiozão ou tiazona. E em conceito, que aí talvez o problema seja um pouco diferente do que desses dois, é o fato de que não é que tem muita gente mais velha, mas tem pouca gente jovem, né? Talvez seja uma área com dificuldade de renovar o seu público, né? Que a gente vê aqui todas as faixas, né, esse amarelinho aqui do canto, todas as faixas muito próximas dos 12%. No restante, sempre o pico está em uma das 2 primeiras faixas etárias. Eu chamo a atenção para outra questão, que para shows, veja como em cinema as 2 primeiras estão muito próximas, em livro muito próximas, né? Em show já tem um salto razoável dos adolescentes, vamos chamar assim, ou pré-adolescentes, para o pessoal aqui um pouco mais jovem, né? Que me parece que tem a ver com o fato de você liberar ou não o seu filho ou sua filha para ir a um show sozinho com os amigos, né? Então isso talvez tenha um pouco de impacto nessa diferença maior que em outros casos entre a primeira faixa e a segunda faixa. A gente pode também brincar, digamos assim, de fazer recortes um pouco mais para baixo, descendo um pouco aqui mais a tela, e aí a gente faz alguns recortes. Deixa eu voltar, por exemplo, aqui para homens e mulheres, e a gente pode, nesse gráfico de homens e mulheres, ver como é que se comporta, por exemplo, o pessoal da classe A. Tem aqui. Então, tudo que está sendo mostrado acima é referente à classe A. Então, a gente vê que, por exemplo, a diferença de homens e mulheres para shows cai muitíssimo, né? Basicamente, hoje a gente está falando de números iguais aqui na classe A. Na classe B, vamos ver o que acontece com os shows. Há uma diferença, mas também não tão expressiva, né? 60% dos homens, 54% das mulheres. Deixa eu só fazer uma pergunta para Alexandre, se ele puder dizer, do público do CCSP. Você consegue dizer mais ou menos qual é a faixa etária, que vai aos shows, né? Se tem muito mais mulher do que homem, como é? Eu acho que em termos de gênero, de público, eu acho que é meio a meio, assim, é uma coisa que dá para perceber que há interesse dos dois lados. Ela comentou que eu sou curador do Centro Cultural São Paulo, aqui do lado, e é uma avaliação muito empírica, né? Não é uma coisa quantitativa, e eu estou falando especificamente dos shows de música. O Centro Cultural tem várias atividades. Agora, em termos de idade, isso varia muito com a atração, exatamente. No geral, você tem uma média aí que vai de 20 a 40, mas às vezes você tem um público muito mais jovem, às vezes um público mais velho. O público do programa é bem dividido também, segundo pesquisas de marcadores de YouTube, essas coisas é sempre quase 50%, tipo 52% homem, 48% mulher. E a idade, eu acho que é um lance que é entre 18 e 30.
Mas aí é o YouTube, né? É. Tem que levar em consideração que tem um público da Na TV, TV. que não necessariamente é o mesmo. Na TV Cultura, povo, não tem. Tipo, tá 0,2%, 1%, 1% é 0,2% de audiências, 1% é margem de erro, ou seja, o máximo que dá é 1%. Algum outro recorte que vocês queiram ver aqui? A gente pode passar para a próxima. Diga lá. Região é a próxima, justamente. É próximo. É. Eu estava pensando que eu estou no Pernambuco e em Recife, show seja mais alternativo, basicamente só tem homem. Então, se não for um artista que é renomado, ou então, artista renomado, aí o público fica de igual para igual. Mas quando você fala uma coisa alternativa, tem pouquíssima mulher. Mesmo se é gratuito? Gratuito ainda diminui isso, mas não é fácil. Engraçado, eu fui no show na Revolta dos Los Hermanos, né? E aí um amigo meu falou, gente, que público hétero. E eu falei, nossa, é verdade, o público hoje também não é um público hétero, né? E o público do Los Hermanos era um público hétero, tipo, muda o clima do local. Você fala, o que é isso? Eu tô em que ano? 92? O que tá acontecendo? O cara te empurra, tipo, pra pegar um negócio, sabe? Eu falei, nossa, realmente é um público muito hétero. E aí eu saí de lá e falei, nossa, que público hétero. E o pessoal, Roberto, você é muito engraçado, porque hoje em dia fala hétero é tipo ela, né? Eu falei, gente, que maravilhoso que a gente chegou aqui, então. Chorando assim, porque ele era muito preto. Então, assim, foi muito mal com isso. Só para adicionar o que ela falou, também sou de Pernambuco, que eu produzia na cena independente de lá, então eu conheço mais ou menos o público. Eu acho que também tem um fator que a cidade é uma cidade muito, Recife, especificamente, é uma cidade muito perigosa para mulheres saírem sozinhas à noite para ir pro show, sabe? Eu sinto isso menos aqui em São Paulo, porque apesar de ser perigoso, o transporte é mais tranquilo. Mas tem esse lance também do caminho pro show e do quanto a gente tem que andar rápido e o quanto um cara não tem que andar rápido. Acho que isso também influencia nos shows, é verdade. Vou acrescentar que, além de tudo isso, a questão é que vai ser salário, né? A mulher sempre ganhou menos que o homem. Então, por exemplo, eu sou do Norte, São de Belém, e as festas para a mulher é mulher de graça. E o homem paga. Então, o homem paga e a mulher de graça. E a maioria das festas são assim, para dar esse ponto. Às vezes, isso não é porque elas não conseguem pagar, mas é outra discussão, né? Tem mais um minuto. Pois é. Então, juntando tudo isso, eu fiquei curiosa para saber sobre o estado conjugal, porque existe uma diferença de pessoas que têm filhos, mas não têm uma relação dentro da mesma casa com um companheiro ou uma companheira. Então, pode ser um pouco diferente por conta, por exemplo, da questão que ela falou da menina que mora com companheiro ou companheira, mas... Oi. A menina que mora com companheiro ou com companheira, ela não tem filhos, mas... Deixa eu ficar nervosa com o microfone. Foi maravilhoso. Tipo, eu tava fazendo, o que isso aqui? Então vai juntando. O cara prefere gritar, louco. Porque existe essa diferença, né? Da pessoa ter o filho, não ter o filho e ter uma outra relação com outra pessoa. E a menina que tem medo de sair sozinha à noite porque ela quer ser independente, ela não quer sair com o companheiro nem com a companheira, mas ela precisa ou quer muito estar ali naqueles espaços. Então, A gente pode testar um pouco essas hipóteses da própria ferramenta. Só para evitar Tem um esse monte de tipo de relação abusiva também, que esse pau-boy não deixa a menina sair também, além de tudo, né? Desculpa. Então a gente pode ver como a gente tem esse recorte de casado, solteiro ou não. E só para evitar esse monte de coluna que às vezes nos confunde um pouco, se a gente clicar só em um, vai ficar só com shows, aí as colunas de baixo que aparecem vão ser só shows. A gente consegue ver, por exemplo, as diferenças entre aqui solteiros, 53%, casados, 41% vão a shows,
divorciados 41% e viúvos 26%. É claro que aqui tem outras coisas pesando, que é, por exemplo, o fato de que você tem muita gente jovem ainda, né? E os jovens, em geral, vão mais em atividades culturais. De qualquer maneira, pegando assim, não só shows, mas as atividades culturais em geral, os solteiros vão mais que os casados. A gente vê que isso quer dizer, fica provado cientificamente que casamento faz mal à cultura. Mas não é isso, é a questão dos filhos, né? A gente pode testar isso aqui também. A gente pode, aqui embaixo, dentro do estado conjugal, ver como se saem as mulheres. Então, a gente... Quer o microfone? 50% das mulheres solteiras foram a shows. Vamos ver aqui agora homens. Gente... Oi. Alô, alô. Eu preciso pedir um favor, perdão. É assim, todos os painéis estão sendo gravados. Então, se vocês falam fora do microfone, a pergunta não sai depois. E aí, assim, eu entendo que tem uma timidez e tal, mas eu vou pedir, por favor, esta colaboração. Não é só pela gravação, não, tá? Principalmente meninas... Por favor, usem o microfone. Vocês precisam falar, não fiquem com vergonha. A gente incentiva meninas a falarem de pé ainda e no microfone. Gente, de pé foi muito. Não, eu queria dizer que, às vezes, não está tão ligado somente ao fato de ter filho ou não, porque tem toda uma questão de responsabilidades que não são divididas. Mesmo quando a moça é solteira, está num lugar da música alternativa e numa relação desconstruída ou qualquer coisa assim, ela tem mais responsabilidades e tem mais horas de trabalho dedicada à casa e a outras questões da vida. Então, não está só na classe... É claro que isso vai mudando muito, muda completamente, mas não dá para esquecer toda a parte de responsabilidade, de cuidar da vida adulta que a mulher assume, inclusive, muitas vezes, da parte do homem também. Certamente, não há dúvida. Diga. Então, deixa eu ficar em pé, né? Levantar e falar alto. Então, eu sou de Recife também, vi um monte de gente aí falando de Recife. O Nordeste vai dominar esse tal cultural, viu? Não, o Nordeste já domina pra caramba em vários espaços, né? Tem vários monopólios. Podia dominar na produção, várias coisas. Eu acredito que a gente já está nessa construção de ocupar espaços e de resistir com o filho levando, isso vem de muito tempo, né? Do tempo da escravidão e tal, que a gente resiste a esses espaços, as mulheres dão um jeito, a gente vive em comunidade, então cultura, sobrevivência, vai muito além, então assim, não é estranho a mulher não ir a uma atividade cultural, é porque é muito distante da realidade dela. Então, assim, não é um acesso à realidade dela. Então, a gente também tem que repensar o que é cultura. Cultura não é só o que a gente gosta, não é só o que chega aqui no Sim, para esses espaços, para as produtoras brancas que tomam conta, monopolizam. Né? Eu fico muito triste de não ter uma mulher preta aí na frente. Representatividade importa pra caramba. Então, assim, são esses pilares que impedem da gente avançar, entendeu? A cultura que é no SESC, que é consumida aqui nos espaços, é a cultura nordestina, mas não existe lá, mesmo que seja gratuito. Não é que tem mulheres, tem nos candomblés, nos espaços culturais. A minha produtora é uma produtora de mulher preta, periférica, que teve que vir aqui para São Paulo para ter que deixar os 2 filhos lá e passar por várias dificuldades, entendeu? Então, assim, um exemplo. Tem o CIS de música, tem o carnaval, que a gente tem um prazo para Pernambuco, a gente não conseguiu fechar lá, sendo uma produtora de lá, mas o prazo acabou lá em outubro, mas em dezembro, pessoas aqui em São Paulo, inclusive no Sim, estavam fechando para o carnaval lá. Então, assim, são essas coisas que existem, que impedem. Então, existe a periferia lá que está sobrevivendo com a cultura que eles acreditam que seja cultura, que economia, que movimenta a economia do bairro deles, entendeu? Onde Dona Maria, seu Zé, compra o gás. O que precisa é descentralização, de investimento, de marcas, de atividades, e pensar e repensar quem são essas pessoas que estão fazendo, porque vai fazer independente de vocês ou não. Entendeu? Essa hegemonia branca dessa sala aqui me incomoda muito. Entendeu? Então, para quem é a cultura? Para quem é as pessoas? Quem é a região? A gente vive um êxodo nordestino há muito tempo, que a gente precisa vir para cá, para uma comunidade, uma região se manter. É muito
difícil a gente ter que vir para cá, enquanto a gente é uma das cidades mais culturais do Estado, ter que vir para cá para poder tentar conseguir um espaço, entendeu? Então, as marcas precisam descentralizar, o Nordeste consome, o Nordeste é rico em cultura, então estou cansada dos meus amigos terem que vir para cá, ficar na rua, entendeu? Ter que bater na porta e levar não, porque existe uma bolha, tanto aqui como em Pernambuco. Tem mulher lá fazendo, tem a gente fazendo, batendo na porta, mas não existe, porque lá também tem um monopólio branco, hemogênico, do caramba. Então é isso. Então a gente precisa pensar, principalmente quando agora for para a região. Então pensem, quando vocês forem pensar em fazer uma mesa dessa, falar sobre mulheres, coloquem mulheres pretas. É representatividade, porque a fala me incomoda, porque são coisas que é distante da realidade de vocês e a gente vai estar aqui ocupando. É isso. Tá certo. Tá certo. E tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem que pensar em raça, em classe, e não tem como. Mas, como eu estava falando para a Roberta, desde a hora que eu pisei nesse palco aqui, eu tenho certeza que eu estou nessa mesa por ser cota feminina. Poderíamos fazer mais? Poderíamos, deveríamos. Mas é o que tem hoje. Mas ela podia subir também e fazer. E se ela quiser, tá aqui, ó. Não quer? Se quiser, eu dou meu lugar para você, que acho que você tem muito mais a falar do que eu. Porque é muito louco como esse racismo bizarro que, enfim, essa construção histórica toda está tão na gente que várias vezes, quantas mulheres negras e homens negros tiveram que gritar para a gente começar a perceber que nessa sala, por exemplo, a quantidade de mulheres negras e de homens negros que tem, quando você vai num teatro, quando você vai num show, quando você vai em tudo. Então, a Elisa Lucinda falou isso, que é muito forte, né? Que se você sabe onde você encontra branco e negro, tem apartheid. E é isso que a gente vive aqui mesmo. E eu vi um comentário de uma pessoa, não sei se foi ela, mas eu vi um comentário de uma pessoa na página da Sim São Paulo. Queria ver uma mulher preta em alguma mesa dessas. Não tem nenhuma, gente. Não tem nenhuma. Eu fiquei me sentindo mal por eu estar aqui, porque eu simplesmente estou aqui porque eu fiz parte dessa pesquisa, eu trabalho nessa empresa, mas eu não tenho muito a falar sobre música, sabe? Então é isso que ela está dizendo. Se você quiser subir aqui nessa mesa e vir conversar, pegar esse lugar aqui, que você com certeza sabe falar muito mais do que eu, você pode. Fica à vontade, tá bom? Vem. Vem, mulher. Vem, sim. Teu nome? Meu nome é Tássia Seabra. Tássia, do Nordeste. Sou Tássia Seabra, represento a Coltuno Produções, uma produtora de mulheres negras periférica, diretamente do Ibura, o bairro mais violento de Recife. Só para avisar, a gente não está ganhando, tá? Já tá aqui, então, só para avisar que estamos todos iguais agora. Continuamos. Essa questão de cor e raça tem um desenvolvimento, acho que interessante na pesquisa. Eu mostrei para vocês as escadinhas de escolaridade e de classe econômica, e a gente viu que quanto maior a escolaridade, mais as pessoas vão, quanto maior a renda, mais as pessoas vão. Mas quando a gente vai para cor e raça, a coisa não é automática, né? A gente poderia pensar, bom, pretos e pardos têm menor escolaridade, menor renda, logo vão menos atividades culturais. Em alguns casos isso de fato acontece, mas isso não acontece sempre. E shows, aliás, é uma área em que isso não acontece. A gente pode fazer esse recorte aqui. Deixa eu aproveitar então a discussão para a gente. Acontecem shows que acontecem dentro da periferia, que não está nessas estatísticas, né? Que eles fazem lá os eventos, centros culturais comunitários. Eu comecei a produzir porque eu tinha um bar. E nesse bar eu senti a necessidade de ter atividades culturais no bairro, principalmente a primeira batalha do bairro quem fez foi eu que organizei, e aí a gente tirava do nosso bolso para poder fazer. Então, assim, aconteceu... Hoje a gente está fazendo uma campanha lá no bairro, porque a gente criou um centro cultural, que é Centro Cultural das Marias, que é um espaço que acontece lá no Ibura, e a gente faz várias atividades, maracatu, coco, Islã das Minas, e as Minas promoveram um evento para poder assistir o Jogo do Brasil, a polícia chegou lá, fechou. Então, assim, um dia antes do evento, tudo divulgado, as meninas tiveram um casal de lésbicas, negras, tiveram que investir, comprar cerveja para as pessoas fazerem, a polícia bateu, as meninas estão com prejuízo, que é de R$ 1.400, que é muita coisa, mas são esses tipos de atividades que impedem de a gente fazer a cultura, que é esse problema racial que acontece nas periferias. A pesquisa foi feita em algum lugar específico, só, tipo, em grandes centros? Assim, nas 12 capitais. Dentro dessas 12
capitais, os espectadores ficam distribuídos em todas as regiões. Ou seja, a gente proporcionalmente ouviu um número equivalente de pessoas à população. Então, sei lá, se tem mais classe A e B, ou talvez B e C em São Paulo, mais pessoas da classe B e C foram ouvidas em São Paulo. Enfim, há uma distribuição proporcional nesse sentido. Mas eu estava chamando a atenção para esse gráfico aqui, que a escada talvez fuja do que a gente, de uma maneira talvez estereotipada, pudesse pensar. 43% dos pardos foram a shows, então essa linha branquinha aqui é a linha da média de todos os entrevistados, aquele 46% que eu mostrei lá no início. Né? Entre os pardos, portanto, isso acontece, a gente vê que eles vão menos. Depois, entre os brancos, 47% foram, e entre os que se declararam pretos, metade foi a shows. Então, assim, as pessoas que se autodeclaram pretas na pesquisa, com alguma frequência, são as que estão entre, não são as que sempre, mas estão entre as que mais declaram ter ido a atividades culturais, ou pelo menos algumas atividades culturais. Isso acontece em shows, isso acontece em festas populares, e saraus, isso eu estou me lembrando de cabeça. São áreas em que isso acontece, né? Áreas da cultura em que isso acontece. Não sei se vocês têm alguma hipótese para isso, por fato de, nessas em especial, os pretos... Não sei quantos, eles ainda têm o processo de se reconhecer negros ainda, né? Na pesquisa, né, Ricardo? Porque tem algumas classificações que a gente coloca lá, e às vezes a pessoa fala, não, eu sou moreno, não, eu sou loiro. A gente usou as mesmas categorias do IBGE, mas a pessoa poderia dizer uma outra que não fosse, então a gente usa pardo, preto, branco, indígena e amarelo, são os que o IBGE usa, e além disso a pessoa poderia se autodeclarar alguma outra coisa, né? Então tem, sei lá, tem caucasiano, tem moreno, mas é um percentual muito pequeno. Em geral, as pessoas se classificam em uma dessas mesmo. Né? Teve um aumento nas pesquisas. Assim, 2018 foi o ano que mais teve pessoas se reconhecendo como negras, né? Porque até em 72 a raça negra não era reconhecida, né? Não tinha, a gente não... E aí é isso, aí tem esse processo que é gradativo, enfim. Mas eu acho que um comentário em cima desses números é o fato de que a música, e, portanto, os shows, é um palco para essa discussão. Sabe? Não que o cinema, o teatro, outras atividades culturais não tenham isso, mas a música, essa discussão é cada vez... E não só a questão racial, questão de gênero, enfim, várias outras questões de identidade cultural e questões políticas, né? Eu não sei se tem esse recorte. Elas estão o tempo todo colocadas ou nas próprias músicas ou na presença dos artistas no palco. Então, é meio natural que isso aconteça. Ou seja, desculpe, o que você está dizendo é que esse é um local em que talvez o preto e o pardo se veja mais do que, sei lá, se ele for uma peça de teatro, ao cinema, por exemplo. Só usando um exemplo, ano passado eu fiz... Exato, se veja no palco. Ano passado eu fiz a virada cultural no Centro Cultural São Paulo, não a desse ano, a do ano passado, e eu fiz um experimento. Eu coloquei vários artistas... A gente tocou lá, o meu artista que é Diomedes Chinaski, que é de rap, eu sou a produtora dele, e ele tocou lá. Então, aí eu coloquei todas as atrações que aconteceram na virada cultural do ano passado, no Centro Cultural, tinha pelo menos um negro na formação. Mas eu não levantei essa bandeira, porque essa bandeira não é minha e eu acho que é uma coisa muito mais de abrir espaço e dar espaço. E, caso feito, na hora que você tem mais artistas negros no palco, você tem mais público negro. Isso, para mim, foi... representatividade. E assim, eu tinha feito a mesma coisa no ano anterior, em 2017, em relação a mulheres. Eu coloquei mais mulheres no palco do que homens. Também não levantei a bandeira que o palco das mulheres, porque... não é a minha bandeira, meu papel é dar espaço. E, mesma coisa, tinha mais mulheres no público do que normalmente tem. Então, eu acho que esses números em relação a shows dizem muito respeito em relação a isso, que essa questão é uma questão que já está no meio da música. Sim, né? Artistas trans também. Agora você vê o público, que é um público muito menos hétero, não é à toa que é um público muito menos hétero com o passar dos anos, né? Que você vai no show do Los Hermanos e é um público branco, classe alta, super hétero. Esse é o público do Los Hermanos, 1990 e alguns, né? Anos 90. Para você participar de um festival, você
sua música ainda passa por uma curadoria, sabe? Ainda passa quem são essas pessoas. Você sabe quem está lá por trás, às vezes são muitos brancos que estão ocupando espaço e não querem um preto lá, está falando coisas que ele acha que é para você e não entende que ele acha que está fazendo um favor. Rola muito isso nas produções, nos bastidores. Então, assim, eu acho que essa internet, que é a internet que trouxe esse empoderamento para a música independente, para o povo preto, e aí a gente está conseguindo ocupar esses espaços totalmente através da internet. Então, assim, para poder ocupar espaços aqui é isso, ainda tem que ir ali falar e tal, e chamar atenção, sabe? Né? Exatamente. O teu exemplo é classicamente um exemplo que mostra que não é. Se fosse só a internet, seria só o comentário que a Samuele leu na página. Lá. E alguém ia dar um. Mas é uma ferramenta, é uma das principais ferramentas, né, que a gente tem hoje para poder se comunicar e tal. Mas eu acho que a questão de se colocar pessoalmente é a continuação dessa ferramenta. Não adianta ficar só na internet. E é aí... isso, né, também. Precisava você vir aqui para fazer isso e abrir espaço? Não, você poderia ter sido chamada antes, né? Isso, você poderia ter sido chamada antes. Você já participou de alguma mesa? Então, já, de várias. E aí também a gente pode pensar, você falou do hip hop, né, que tem que fazer isso. E a mulher no hip hop. E a mulher no hip hop totalmente, que é um espaço totalmente machista. E você sendo de mulher preta e nordestina em São Paulo. Então, não estou falando de você, estou falando se joga gay ainda mais nessa equação. Sim, pronto. E aí você está lá tentando ocupar espaço, porque tem contratos que eu falava com o investidor, no final ele está, eu vou falar com o ginástica. Como assim? Você vai falar com ele, quem está conversando com você sou eu e tal. Eu participei da curadoria da Virada um ano passado, acho, retrasado, sei lá. E eu fui curadora da Virada e junto comigo era a Tássia Reis. E aí a Tássia super tentando e fazendo as coisas no hip hop e foi assim, eu fiquei impressionada, porque foi um exemplo que ela fez, mas assim, o que ela fez para conseguir interferir e como o cara reagia, tipo, não, veja bem, a gente já tem tudo e não sei o que lá. Foram, sei lá, a gente ficou meses se encontrando e foi uma aula assistir a Tássia e como ela fazia para conseguir entrar num meio que era absolutamente duro, machista, e ela foi lá e fez bonito, assim, mas foi realmente uma aula que ela fez. Isso, a gente está sempre ali tentando mostrar que a gente é a produtora, é a profissional, entendeu? Que a gente tem que ter respeito igual, e é muito difícil no hip-hop, porque existe o machismo em todo lugar, mas no hip-hop é bem pesado. Eu só queria, concordando com o que está sendo dito aqui, puxar um pouco o que está além da música, digamos, na pesquisa, que me chamou muita atenção, que eu acho que rebate na música, que é, por exemplo, nas primeiras telas da pesquisa, não na parte musical, se não me engano, tem cerca de 48% de pessoas que nunca foram a uma biblioteca pública, né? Uma biblioteca, seja pública ou privada. E tem um dado aqui também que no Brasil, hoje, no ensino médio, em cada 10 pessoas formadas no ensino médio, 1,6 é considerada plenamente, só 1,6 é considerada plenamente alfabetizada. O restante pode ser considerado analfabeto funcional. Pessoas saídas da universidade no Brasil, com capacidade para ler e interpretar gráficos e tabelas, são 2,2 em cada 10 saídas da universidade, né? Então, o que eu acho que a gente também está dizendo aqui é que a gente vai também trabalhar a questão da música se a gente não largar a mão da educação, por exemplo. Teoricamente, por isso que eu acho que as perguntas que a pesquisa as perguntas que vocês fizeram e obtiveram as respostas, eu acho que a gente aqui tem que fazer, cada um de nós tem que se fazer as perguntas para saber como é que movimenta isso de alguma maneira, né? A pesquisa ela não pode ser uma radiografia em que a gente olhe e se acostume a ela. Já entendi, é assim, né? Então, assim, eu acho que as questões que estão sendo levantadas todo momento, com esse índice de analfabetismo funcional das pessoas que saem da universidade, não é as que não entraram, né? Eu acho que é o grau de problemas que a gente tem no país, né? E de uma certa maneira, a maneira como também a música, entre outras
em outros segmentos da sociedade, como a gente deve se movimentar para tentar conter essa tentativa de desmonte da universidade pública, por exemplo, no Brasil, que está em curso agora, né? Essa tentativa de criminalização da cultura e da atividade intelectual, que está em curso agora, né? Isso dentro deste quadro, né? Nós já temos 2,2 pessoas, ou então 8,8 que saem analfabetos funcionais da universidade. Nós já temos isso hoje, né? Então, se a gente não se atentar nas perguntas que a gente deve fazer, além da música, inclusive para salvar a própria música, entre aspas, a música não precisa ser salva, mas estou falando nesse aspecto amplo que a gente está discutindo aqui, a gente vai ter uma pesquisa pior, com resultados pior, no sentido do que a gente precisa fazer daqui 2, 3 anos, 4. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que também prestar atenção no que está além dessa própria pesquisa, o que a gente faz com ela. Né? Como eu um pouco tentei falar no começo, só para encerrar aqui, concordo com você quando você fala, eu estou aqui como representante do Itaú Cultural também, né? Sou gerente de música do Itaú Cultural já há 19 anos, mas a gente, de um tempo para cá, também vem se debruçando sobre a produção intelectual negra. Né? Então, a ocupação Conceição Evaristo aconteceu aqui, a ocupação Abdias Nascimento aconteceu, a ocupação Ileaê aconteceu, a ocupação Dona Ivone Lara aconteceu, a ocupação Cartola aconteceu. A gente tem que focar essa produção intelectual das pessoas negras e trazer ela à tona, né? Porque ela existe, evidentemente que ela existe, né? Sempre existiu. O que existe é um olhar enviesado de uma sociedade machista e racista, né? Que é o que a gente também está falando aqui. E é isso, né? Não é dar voz que voz todos temos, né? Também é dividir privilégios, né? Porque eu acho que é sobre isso também. Eu acho que são muitos anos de pessoas que não querem abrir mão dos privilégios. Então, é privilégio para todo mundo igual. Deixa eu avançar aqui. A gente falou, algumas pessoas fizeram perguntas sobre região, e a gente tem aqui também tem no site alguns resultados pelas capitais, né? A gente consegue ver aqui os resultados por cidade. Olhando assim, parece um gráfico um tanto confuso, a gente chama esse gráfico, parece uma piscina de bolinhas, mas a gente consegue fazer algumas leituras um pouco mais acho que fáceis, com 2 comandos rápidos. Antes disso, eu só queria destacar. O que é esse gráfico? Ele apresenta, cada capital é uma bolinha, né? Então, cada cor aqui representa... então, Belém é esse mais para o azul, Manaus esse azul um pouco mais cor de água, assim. E aí, esse gráfico mostra, portanto, o desempenho de cada uma das 12 capitais em cada uma das 12 atividades culturais. A gente pode vir aqui e fazer um recorte por região e mostrar, por exemplo, só as capitais do Nordeste. O que a gente consegue ver? Que, em boa parte das vezes, as linhas aqui são as linhas de média, são aquelas mesmas linhas das colunas que eu apresentei na tela anterior. E a gente consegue ver que, em boa parte das vezes, as capitais do Nordeste, que em geral são as que têm menor renda e menor escolaridade, estão abaixo da linha de média. Isso acontece, por exemplo, em museu, muito claramente, teatro, dança já um pouco... Né, em São Luís, as festas populares estão voando. São Luís, exatamente, é disparar a capital onde a frequência de atividades, a festas populares é maior, disparado. Né? E acho que, se não me engano, é a capital mais pobre do Nordeste. O que pode dizer alguma coisa sobre... acho que, pelo menos do ponto de vista de IDH, sim, é de menor IDH no Nordeste. Cinema, né? Então, se a gente for, digamos, esse recorte não sei se é adequado, mas se ele for olhar para as atividades ditas mais tradicionais, né? Que talvez há um tempo atrás se chamaria de alta cultura, né? Teatro, museu, cinema, elas estão um pouco abaixo. Né? Festas populares, dança. Festas populares e dança frequentemente andam juntas. Uma cidade que tem bastante, em que a presença de festas populares é elevada, dança frequentemente é elevada também. A gente fez uma mudança no modo como a gente apresenta
essa atividade que teve um efeito bastante significativo nos resultados. Até a pesquisa anterior, a gente perguntava se a pessoa tinha ido a alguma atividade de dança, algum espetáculo de dança, balé. E acho que a presença do balé aí levava as pessoas a pensarem em dança que você vê num teatro, gente em cima do palco, e coisas desse tipo, né? Nessa última pesquisa, a gente perguntou se as pessoas foram alguma apresentação, então não é mais o espetáculo, apresentação de dança, e tirou o balé da pergunta. E aí subiram as respostas, provavelmente porque as pessoas se sentiram à vontade de, por exemplo, sei lá, viu uma quadrilha junina e chamou aquilo de dança. De fato uma batalha do passinho, e falou, bom, isso é dança, então eu fui. Aumentaram os resultados de dança. Então, acho que um pouco por isso, quando as festas populares são altas, as frequências da dança são altas também. Se a gente for selecionar aqui só as do Sudeste, por exemplo, né, as 3 que a gente pesquisou, já a gente consegue ver que teatro, museu, cinema, quase sempre elas estão acima das linhas de média. Né? A feira de artesanato em Belo Horizonte é muito alta. Né? Outra maneira de ler esse gráfico de maneira um pouquinho mais fácil é a gente clicar sobre uma cidade. Teve bastante gente aqui, inclusive, que exatamente, de Recife. E aí fica mais brilhantinho só a cor daquela capital. Então, Recife é esse amarelo. O que a gente consegue perceber dos resultados? Livro, cinema, dança, museu, teatro, sarau, um tantinho abaixo da média. Lá em Recife funciona assim. Festas populares mais acima. Os cinemas, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei frustrada, né? Porque tem centros culturais, tem várias atividades, SESCs, tem cinema na periferia, tem shopping na periferia. Lá não funciona dessa forma. Lá funciona, a periferia é 70% da cidade e 30% é a elite que fica ali. Então, assim, os centros culturais. Os cinemas são dentro dos 3 shoppings que tem na cidade. Os museus que tem, tipo, R$300, quem vai pagar R$300? Entendeu? Então, para um filho, para uma mãe com um filho para o cinema, ela tem que pensar no lanche, que ele vai querer um McDonald's, ela vai ter que pensar no ingresso, ela vai gastar uns R$150 que ela compra carne para a semana todinha. Então, assim, em Recife, não tem condições. Eu acho que para fazer esse tipo de pesquisas também, a gente tem que inserir os déficits estruturais, sociais, porque está totalmente relacionado a isso. Então, a gente não tem acesso às culturas populares que existem, resistência, que tem os candomblés, são os maracatus, são as nações, que movimentam aqueles espaços, e tem a cultura popular, que é sobrevivência, como sobrevivência. Né? Eu digo assim, no lugar onde não existe atividades culturais, a violência vira espetáculo. Então, assim, não tem acesso a atividades. As associações dos bairros que poderiam ser aproveitadas não têm acesso. Então, assim, quem consome, que isso é cultura popular, de rua, né, que é de resistência, de sobrevivência, dos centros culturais, quem consome é elite. Quando a gente vai numa aula de cavalo marinho, que é incrível, só o professor é preto. Sabe? A galera chega lá de carro, de Uber, para poder praticar essas atividades. Não tem investimento do Estado, não tem investimento. A gente veio para cá, não sei se vocês conhecem o João Mendes, que é o João Mendes Chinaski, e ele fez uma música com o Baco de Exu do Blues, que é a Suicídio, e essa música, ela fala desse lance, dessa estrutura. Eu digo que a gente tem que ter um suicídio na produção, em todos os espaços, que ainda é muito pouco. E aí aconteceu essa música, a gente teve que vir para cá, né? Historicamente, esse êxodo, né, de imigração, esse êxodo nordestino, que a gente está sempre migrando para cá, para poder vir para cá. E a gente chega quando a gente sai dos shows, porque a mídia fez parecer treta de MCs, mas não é isso. Suicídio fala sobre estrutura, sobre espaços do Nordeste que a gente precisa vir ocupar. Até então, porque a gente que foi a base, né, dessa região de se manter tão desenvolvida. Então, a gente é de vida histórica, a gente tem que vir buscar. Mas não seria bom não precisar vir buscar, né? Seria bom a gente precisar ficar lá, não ter que vir. E aí, a gente termina os shows, a galera chega atrás da gente, meu pai é nordestino, minha mãe é nordestina, sabe? A Mana fez um Mandacaru chorando lá, ela entendeu agora o que é. Então, assim, essa música ela é outro sentido. Então, não sou eu, não é exclusivo meu, é de todo mundo que é do Nordeste está aqui e tem essa sensação
de ter que vir para cá. E quando a gente tem uma cidade, uma região tão rica de cultura popular, de tudo... Cara, Pernambuco ainda é patrimônio histórico cultural. Então não tem investimento, não tem. Muitas bandas vêm para cá e com o tempo, né, muito louco, começaram a falar, a gente não precisa mais, não sei o quê, muitas voltam para lá depois de um tempo, mas continuam vindo para cá para depois poder voltar, né? Elas não vêm, elas não ficam lá para fazer, porque com a internet vai rolar de ficar lá. Não, e a gente vê, foi para São Paulo tão ricos agora, meu Deus do céu, não sabe eles assim, e tem que vir passar para cá, toda essa dificuldade que a gente passa de estar aqui. Cara, eu não quero isso, sabe? Eu não quero isso. Eu não quero que meus amigos precisam deixar seus filhos lá, sendo criados, para poder ter que vir para cá. Então, a gente não quer também, tem que vir para cá para dizer que a gente existe, mas a gente quer descentralizar, sabe? A gente quer centros culturais lá, a gente quer museu lá, a gente quer cultura popular nas periferias, a gente quer tudo isso, mas não tem, porque historicamente uma região tem que ser mais desenvolvida para outras. E os níveis de acesso vão ser maiores cada vez que tiver mais o equipamento lá disponível, né, para a pessoa poder ir. Então, acho que você falou bem no início que aqui em todo lugar, todo centro cultural, toda esquina tem uma sala de cinema. Óbvio que lá em São Luís, cadê, não sei qual é no Capão tem, no Capão, Campo Limpo. Mas como fazer, né? Porque a gente estava falando que as atividades gratuitas não bastam para isso, Exato. Porque realmente tem o caminho, tem o transporte, tem o lanche, tem muita coisa, e isso ainda é uma grana para você fazer qualquer atividade cultural, né? Então, como a longo prazo a gente pode fazer para que a gente consiga espalhar arte, cultura para qualquer parte? Como fazer isso, né? Eu queria falar agora. As escolas deveriam ser essa extensão, né? Sou eu aqui no educação microfone. É uma coisa que... desculpa, acho que interrompi. Obrigada. Só para contemplar a tua fala, eu sou de Alagoas, eu estou nervosa mesmo, então é bom a gente ser sincero também, né, na hora que vai falar, porque eu gostaria muito que a minha fala contemplasse outras pessoas também. E o que eu queria dizer é que eu sou de Alagoas e antes de vir para cá, eu buscava muito, passei anos buscando pessoas da Secretaria de Cultura do município de Maceió para poder investir no coco de roda, nas nossas culturas populares, que é algo que a gente ainda quer muito que resista, né? As coisas dos mestres, das culturas populares e tal. E o que eu escutei da Secretaria de Cultura na época é que ela falou assim, a gente não quer saber de coco de roda, não. Essa é a mentalidade, tá, gente? A gente não quer saber de coco de roda, não. E você vindo aqui, a gente não quer... A Secretaria de Cultura não tem a obrigação de pagar a sua vida de artista. Por quê? Porque não tem vontade política. Por mais que você chegue aqui na minha mesa querendo fazer um projeto de cultura popular, de valorização do coco de roda de Alagoas, quando eu chegar lá na Secretaria da Fazenda, na outra secretaria, onde as pessoas pagam as coisas, eles vão dizer não. Eu tenho certeza disso, porque eu já quis fazer um projeto maior que o seu, quando eu não era secretária e fui barrada. Quer dizer, ela ainda se colocou nesse lugar. Tipo, eu fui lá e não consegui, imagina você, entendeu? Então, é muito triste a gente ter que sair do lugar da família, do lugar da cultura, e ainda não ser nem contemplado ainda, sabe? Assim, por exemplo, eu sei que, pelas questões da pesquisa, foram escolhidos 2 estados. 12 capitais. 12 capitais. E aí a gente não se vê também de novo. Então, é um trabalho, eu sei que é maçante, é uma coisa que é legal continuar mesmo, mas realmente, infelizmente, a gente ainda tem que estar ouvindo uma pessoa falando como se a gente estivesse lá na época Mas isso antiga. que a Natália falou também, obrigada. Que a gente tem que pensar como fazer isso com as leis, porque com essa demonização da arte e da cultura que está rolando nesse momento, estão fazendo isso muito com as leis, né? Com Lei Rouanet, com todas as leis de incentivo, como se o artista estivesse sempre no lugar do pedinte, entendeu? Como se o artista precisasse pedir dinheiro e mamar nas tetas do governo. Como se artista não fosse trabalho, né? Como se artista não fosse trabalho. E eu acho que isso também tinha que pensar. Como fazer isso, outra coisa além do público, é como conseguir espalhar o que é uma lei de incentivo e ensinar essas pessoas, se é que essas pessoas querem aprender alguma coisa, né?
mas como que as pessoas entendam o que é, né? Que não é um dinheiro doado, que a Lei Rouanet não é um dinheiro que o Estado dá para você e você gasta ele do jeito que você quiser, não sei o quê, que não é assim, entendeu? Então, acho que como pensar também numa maneira de nós artistas espalharmos, nós artistas ali, de vocês artistas e nós comunicadores, não sei o quê, espalhar o que é uma lei de incentivo, entendeu? Para as pessoas não ficarem colocando nesse lugar. Não é você incentivar a cultura no país, você não precisa tirar dinheiro de outro lugar, entendeu? O corte de orçamento, tanto corte de orçamento porque precisa de corte de orçamento para outra coisa. Então, como fazer com que as leis de incentivo sejam... Em todas as atividades do governo tem leis de incentivo para tudo, né? A agricultura tem lei de incentivo. Sim. Eu acho que a única coisa boa que o Dito Cujo fez foi mudar o nome da lei, que não é mais Rouanet, né? Porque... Não sei nem se dá para falar que ele fez alguma fez coisa nada de boa. Não, lei de incentivo. A única Eu não sei coisa, o que é, mas não é o bom. peso da palavra Lei Rouanet, já sabe, se você for falar no branding da coisa, já ficou muito negativo para a gente E era mudar. e aí, de novo, não é essa destruição do conceito de lei de incentivo não é uma coisa recente. Isso é uma coisa... toda a questão em relação especificamente à Lei Rouanet vem desde, da época que o Chateau do Guilherme Fontes nem tinha sido começado a filmar, sabe? Ele já foi demonizado como um cara que roubou o dinheiro do contribuinte público. Isso eu estou falando de 96, 97. E aí, quando vem essas pessoas que agora estão no poder, pegam um discurso que já estava andando, não só o de incentivo à cultura, mas todos os outros relacionados a questões raciais, questões identitárias como um todo, e se apropriam de um jeito muito mais extremo, que choca todo mundo, mas, ao mesmo tempo, isso não é só deles. O meu ponto é esse. Assim, tudo isso está enraizado na cultura brasileira. Todo esse preconceito, inclusive o preconceito com a cultura, porque, no fim das contas, a gente está falando sobre as questões identitárias, mas todo mundo aqui, independente da cor, do gênero, de classe social, trabalha por uma cultura melhor, por uma cultura de qualidade, seja o que isso queira dizer, mas para ir contra essa cultura simplesmente comercial. E é isso que a gente está virando, assim, independente da nossa cor, raça ou sexo, a gente está virando, todo mundo está virando uma grande minoria, uma coisa que é fundamental para qualquer país. Né? O Brasil acaba sendo realmente autoritário no extremo, né? Historicamente sempre foi. Oi. Eu gostaria só de voltar um pouco na questão que vocês estavam falando sobre a descentralização. Né? Como a gente faz para tirar daqui? Eu acho que é um passinho de cada vez, né? A gente tem a sorte, o privilégio de estar aqui discutindo essas questões, mas, como assim falou na abertura, eles têm uma parceria com a Poiesis para levar conteúdo para as periferias, e eu acho que é o papel dos gestores culturais privados e, enfim, públicos, pensar nisso, pensar nessa programação. A própria prefeitura, né, na virada cultural, levou esse ano shows de artistas grandes para a periferia. Antes eu tinha a sensação de que coloca um showzinho ali no céu, ali na periferia, que está tudo bem. Esse ano teve, acho que Emicida teve na periferia, teve grandes nomes na periferia. Então eu acho que a gente está num trabalho de fazer acontecer. Eu sou do MIS, faço programação cultural lá, moro na periferia desde que eu nasci e trabalho nos Jardins. E muitos dos meus amigos falam, nossa, Renata, você tem que morar no centro, como que você vai e volta todo dia? E não, eu tenho que voltar para o Jaraguá para falar para aquelas pessoas o que está acontecendo no centro. Sim, mas acho que é pensar também na programação que interessa, né? Porque eu fui no Grajaú para falar sobre música, não sei o quê, tinha eu e algumas pessoas. E não tinha nem muita gente. Por mais que tivesse gente de lá também, não sei o quê, estava Leandro, estava Andréa Dias, mas, sabe, o que interessa de fato? Porque também fazer uma programação do centro para a periferia, sabe? Tipo, estou levando isso para vocês, eu acho que não é isso, entendeu? O que quer lá? Como faz para criar o público e criar... Entendeu? E pegar Exatamente. Os artistas, né? Por isso que é importante ter uma pessoa da periferia de Recife fazendo programação, enfim, porque a pessoa está ali dentro, ela sabe o que está acontecendo. Não adianta colocar, não sei lá. É isso que você falou, você tem que saber, você tem que entender do campo, você tem que estar no campo. Entendeu? O que interessa? O que interessa, entendeu? Não sou eu que tenho que estar lá.
Tipo, ela vai lá para falar sobre... Falar sobre o quê, entendeu? Tipo, tem que falar o cara de lá. Quem é o cara de lá, entendeu? Quem é o cara que faz rádio lá e que está ativo? O X fez essa construção para a virada e para a semana de hip hop, né? Eu participei das reuniões. Cara, achei isso muito foda, assim, até filmei para postar lá em Recife, assim, porque é dessa forma, você quer construir algo para o hip hop, você quer construir para algum determinado gênero, você tem que procurar alguém que dialogue, que tenha uma narrativa, que consiga dialogar com aquelas pessoas, sem estar cuspindo diamante, sabe? Tem que ser de igual, então é isso. Se você quer se inserir, se você quer que seja mais democrático, se você quer que seja mais igualitário, tem que começar a ir para lá e buscar, porque a gente vai estar aqui, vai estar falando, vai estar ocupando, vai estar botando o dedo na cara, vai. Feito eu, tenho um monte também por aí ocupando, sabe? Ainda bem. E acho que isso vale também não só para a música, óbvio, mas para todas as outras atividades que a gente está falando aqui, que às vezes a gente esquece um pouco de dialogar com quem a gente deveria estar alcançando, né? Então fica o post lá super lindo com 5 pessoas, 4 que entendem muito bem do assunto e uma que veio só para participar da cota, mas é isso, a gente tem que fazer de acordo com que talvez um pouco do que está se esperando. Isso não vai ser arte por se, né? Mas extrapolar, instigar as pessoas, fazer elas se sentirem incomodadas, porque a arte é isso. E é importante que você esteja aqui participando da cota. Né? É importante por tudo Muito isso. obrigada. Né? Nordestina também, inclusive. E estatística também, né? Você trabalha com o assunto, né? Então não é que te pegaram passando. Tipo, a gente precisa de uma menina qualquer aí. Senta aí você. Deixa eu só, enfim, estou um pouco preocupado com o tempo, a gente tem uma tela sobre música, antes de ir para a tela, bom, então a gente pode fazer a mesma coisa com outras cidades, né? Cliquei aqui em São Paulo, a gente vê São Paulo, até pelo tamanho da população, em geral está muito próximo à média, a gente tem uma tela só sobre São Paulo, como é uma cidade em que a gente tem mais entrevistas, a gente consegue fazer o recorte por região aqui em São Paulo. Então, enfim, né, mostrando, o gráfico tem o mesmo espírito, digamos, do gráfico anterior. Se a gente pegar para o Leste 2, né, a gente vê que quase sempre está abaixo da média. Shows aqui, né, é muito menor do que a média da própria cidade de São Paulo. Então, uma divisão, uma boa pergunta, uma divisão feita pelo Datafolha, ele divide algumas regiões muito populosas em 2. Para resumir muito resumidamente, o 2 é sempre o mais longe do centro, né? Então, assim, nesses 2, Leste 2, Norte 2, Sul 2, moram mais de 50% da população de São Paulo. Então, assim, os números de São Paulo, eles são sempre próximos à média, sim, porque a cidade é muito populosa e tem um peso grande na amostra total, mas também porque o que a gente aqui fala, nossa, São Paulo tem muito centro cultural, a Tássia estava comentando. Sim, é verdade, mas é uma grande diferença de acesso entre os moradores da região. E aqui é o morador, então a gente não sabe onde ele pratica, onde ele acessou a atividade. Ele pode ser da Leste 2, né, lá do, sei lá, passou a pé e ter vindo aqui ao centro ver um show, por exemplo, né? E se a gente clicar rapidamente aqui no centro, a gente vê que é ao contrário, essas bolinhas vermelhas, todas sempre muito acima da média de São Paulo, que certamente tem a ver também com a disposição dos equipamentos culturais da cidade. Isso ainda daria muita conversa, mas deixa eu passar logo aqui para a tela sobre os ritmos musicais, gêneros musicais, né? Que é o seguinte, a gente perguntou para as pessoas, nas 12 capitais, para as 10.630 pessoas, que ritmos elas mais ouvem em primeiro, segundo e terceiro lugar, porque a gente parte do pressuposto que poucas pessoas ouvem só 2 ritmos. Então a gente pergunta os 3. Aqui, nessa nuvem de palavras, a gente está juntando os 3, né? Então são as menções ao primeiro, segundo e terceiro colocado. Não estão todas aqui nessa nuvem, a gente deixou uma questão um pouco de ser inteligível, inclusive. A gente deixou algumas de fora, mas foram mencionados mais de 100 estilos. Era uma pergunta aberta, de maneira que a pessoa poderia citar o ritmo que ela quisesse, né? E aqui, de novo, como aconteceu... Vasto, né? Nossa, hino do Brasil, né? Eróticas. Tem de tudo. New Age. Tem de tudo, né? Se a gente for pegar as letras pequenininhas aqui, acordeon,
hardcore, dançante, Nostalgia. swing, vogue, anos 60, eróticas, que é o que eles estavam vendo lá, vamos ver como é. Baile da saudade, enfim, né? E em muitos casos, a pessoa cita uma expressão que não é tão facilmente ligada a um ritmo, né? Então, se a pessoa que diz, sei lá, música erótica, por exemplo, pessoa que, se a gente fosse botar numa caixinha, né? Em que ela pensou? Bandinhas. Bandinhas. Bandinhas aí que tocam na casa do O que vocês põem no show? Uma bandinha. Toadas de boi. O que é toada de boi? Nostalgia, enfim. Sou eclético, enfim. Tem a rocha. Acho que é o melhor. Então, em alguns casos a gente classificou, né? Gostou do show e falou bandinha. Em alguns casos a gente classificou, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um caso aqui, sei lá. Chorinho a gente classificou como chorinho mesmo. Rock clássico, a gente anotou a menção da pessoa, mas na hora de classificar, classificou como rock, né? Então a pergunta era aberta e depois a gente classificou em grupos para facilitar um pouco a leitura. E aí estava dizendo, assim como nas atividades, é a pessoa que classifica. Então, sei lá, uma pessoa que adora Ivete falou MPB ou falou axé? Não sei. Não sei, possivelmente... Ou falou erótica. Tem uma outra que... possivelmente deve ter gente que pensou na Ivete e falou MPB, gente que pensou na Ivete e falou em axé, ou até outros arranjos aí que a gente não tem imaginado, né? Então, a primeira resposta a gente deixou, e depois a classificação foi nossa, né? Eu me lembro, por exemplo, que tem gente que citou artista, e aí, em alguns casos, a gente não classificou, porque não sabia onde pôr. Um era Frank Sinatra. Aí você fala, o cara que fala Frank Sinatra, ele é o quê? A gente tem a caixinha jazz, a gente tem a caixinha romântico, tem a caixinha internacional, você põe onde? Eu não sei. A gente não colocou em lugar nenhum para não influenciar o resultado. A grande maioria das pessoas, no entanto, de fato, citou digamos assim, as etiquetas mais comuns que se usam. Diga lá, Estão meio que expulsando a gente, então... Acho Já passamos o tempo. Já passamos do horário. Tempo, você quer falar sobre onde as pessoas mais ouvem e talvez abrir para uma pergunta? Não dá mais, né? Porque acho que 3h30 é o próximo painel, né? Né? São 3h30 agora, é isso? Patrícia. Bom, então só para dizer, então eu vou descrever a tela rapidamente. Para baixo aqui a gente coloca os números, né? Colocou na caixinha os números das nuvens de palavras. Sertanejo, a música mais citada, portanto, nas 12 capitais. CD MPB, gospel, rock, pagode, enfim. Aqui a gente coloca só as principais. Pernambuco é brega, com certeza. No Recife, deixa eu verificar aqui. Pernambuco é brega, com certeza. Tem outro que Vocês podem também, como a gente falou no início, entrar nessa plataforma pelo site www.culturanascapitais.com.br e fazerem esses mesmos recortes. Dá para fazer os recortes por aqui, então, né? Por cidade aqui em cima, como Recife que acontece. O brega lá, eita. Forró. Eu acho que é a classificação errada de vocês, hein? Porque é brega e a rocha lá. Não, aqui é o brega, parece que foi. Em Pernambuco, tudo termina em brega. Até a igreja gospel, no final, a turma vai pro brega, tudo é brega. Enfim, aqui a gente tem perfis, para baixo aqui, uma linha por faixa etária, né? Então, colocando o mouse que dá para saber para o funk, isso acontece em todas as cidades. O funk é sempre o mais citado entre os adolescentes, depois vai subindo. Se você clicar sobre a linha, ela vai aparecer sozinha para você destacar. Então, vê que o funk... aqui a gente está mostrando o Recife, mas acontece em todos os lugares. Ele começa altíssimo e cai muito rapidamente, né? Descendo um pouco a tela. A gente vê os cinco mais citados por perfil, dá para selecionar aqui. Depois, descendo mais um tantinho. Opa, cadê?
A gente perguntou onde as pessoas ouvem. Rádio é mais citado, dá para fazer esse recorte para o faixa etária, por exemplo. Dá para ir para o faixa etária, muda muitíssimo isso. E quem cita aplicativo, que aplicativo de música que ouve. Ok? Então, estamos aos 46 do segundo tempo já, né? Então, sem prorrogação. Exatamente. Obrigado a todos. Obrigado a todos.